Olá, eu sou a professora Mara Araújo e vou trabalhar com vocês o assunto de conhecimentos bancários, agora trabalhando no bloco de noções de política econômica, política monetária, fiscal e cambial. E vamos tratar da organizadora CESP, ok? Nós vamos, antes da gente começar as questões, nós vamos fazer uma primeira pincelada e à medida que nós formos caminhando com as questões, eu vou acrescentando algumas informações, ok? Então, nós vamos fazer primeiro aqui o nosso mapa de cola, né? Um resumo legal para nos ajudar ali na correção das questões. Bom, o que nós vamos discutir primeiro? Nós temos, lá no na nossa matéria, normalmente cai assim, qual é a diferença de uma política econômica, conceitos, né? Política monetária, política cambial. Então, nós primeiro vamos discutir o seguinte, quando a gente tem uma política econômica é o conjunto de diretrizes, de estratégias para a economia. Qual é o objetivo, pelo menos do ponto de vista teórico, de uma boa política econômica? É que a partir da implantação dessas diretrizes, a economia cresça, então a gente aumente o volume de produção de bens e serviços, que a gente tenha menos inflação, menos desemprego e que a população como um todo tenha maior acesso aos bens e serviços. Bacana, Só que como é que nós vamos colocar isso em prática? Esse é o desafio. Toda política econômica precisa ser colocada em prática a partir de 3 ou 4 outras políticas. Por que 3 ou 4? Porque em algumas questões constam 3 e outras constam 4. Quais políticas? Então eu tenho aqui a política monetária, temos a política creditícia. Normalmente nós podemos tratar a política creditícia ou política de crédito dentro da política monetária. Temos aqui a política cambial e a política fiscal. Bom, o que nós precisamos saber aqui? Primeira coisa, a responsabilidade pelas diretrizes e normas da política monetária e a responsabilidade pela execução, ok? Então, as normas, diretrizes e normas ou a regulação da política monetária é responsabilidade do Conselho Monetário Nacional. E a execução? Execução é responsabilidade do Banco Central. E da política creditícia? Também, Conselho Monetário e Banco Central. E da política cambial? Também, Conselho Monetário e a execução é do Banco Central. E política fiscal? Política fiscal, as diretrizes e normas são responsabilidade do Tesouro Nacional e a execução é de responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional. Tá bom. Então aqui nós já precisamos ter um cuidado porque nós vamos ver que não é responsabilidade do Banco Central executar a política fiscal. Mara, mas dá uma dica aí, como é que eu vou saber se naquela questão nós estamos fazendo referência à política monetária, cambial ou fiscal? Porque normalmente política creditícia ela só é citada, tá? Porque é a política de crédito para a economia. Bom, quais são as dicas? Toda vez que a gente falar de política monetária, olha o nome, né? Nós estamos fazendo referência à moeda, volume de dinheiro no mercado. Então, política monetária, toda vez que eu falar de moeda, de dinheiro em circulação e falar de juros, eu estou falando de política monetária. Quando eu falar de política cambial, eu estou falando de taxa de câmbio ou regime cambial e normalmente eu vou fazer referência na questão à exportação, à importação. E o Tesouro Nacional? A política fiscal. A política fiscal vai falar sempre de impostos ou tributos, porque a diferença de tributos e impostos é porque tributos é o total dos impostos, taxas, contribuições de melhorias, multas, isso tudo entra como tributo, que é a arrecadação do governo. E vai falar de gastos do governo, ok? Então aqui, quando a gente você falar assim, essa política, a política monetária trata de... Então o que eu vou observar? Tem que estar falando de juros, e tem que falar de oferta de moeda, quantidade de dinheiro no mercado, ou então falar do termo liquidez. Liquidez é sinônimo de dinheiro no mercado.
Se eu falar assim, gastos do governo, aumentou, diminuiu os impostos, aumentou, diminuiu os gastos do governo, mexeu com o orçamento do governo, nós estamos falando de uma política fiscal. E toda vez que falar de moeda estrangeira, taxa de câmbio, exportação, nós estamos falando de política cambial, ok? Mais uma dica, vamos fazer o nosso mapa aqui com a nossa cola. Quando o Banco Central coloca em prática uma política cambial ou uma política monetária, ou quando a Secretaria do Tesouro Nacional coloca em prática uma política fiscal, ela sempre pode ser com duas estratégias. Então, eu posso ter aqui uma política expansionista e posso ter uma política restritiva, que também pode vir com o termo contracionista. Tudo bem. Então, toda política, como é que eu sei que uma política monetária ou cambial ou fiscal é expansionista? É só a gente lembrar do nome. Se eu falar que é expansionista, eu estou fazendo referência à expansão da economia. Então, como é que você cresce uma economia? Como é que a riqueza de um país cresce? Quando eu tenho aumento do consumo, aumento do investimento das empresas, que nem aplicação financeira não, investimento. Comprei máquinas, equipamentos, software, móveis, né, a infraestrutura da empresa. E, consequentemente, nós tivemos um aumento aqui do PIB, que é a produção, total de bens e serviços produzidos para atender a demanda do consumo e investimento das empresas. Então, falei de uma política monetária expansionista, nós estamos crescendo a economia. Só que toda vez que a gente cresce a economia, nós vamos levar, no caso de um país em desenvolvimento, a um crescimento da inflação. Por quê? Porque toda vez que a gente aumenta o consumo e investimento, as empresas também vão produzir mais para atender esse crescimento. Mas elas não vão conseguir aumentar a produção na mesma velocidade que o consumo. Sabe por quê? Porque a nossa decisão de gastar é imediata. Coloca dinheiro na nossa mão que a gente gasta rapidinho, não é isso? Não precisa nem sair de casa, entra na internet e gasta. Só que as empresas, elas não começam a produzir antes de ter certeza que vai ter um crescimento desse consumo. Então, quando identifica que a demanda já cresceu, que as pessoas querem comprar aquele produto, a empresa fala assim, ai meu Deus, misericórdia, preciso produzir mais, vou contratar gente. Tem gente para contratar? Até tem, mas qualificado não. Então nós vamos importar matéria-prima, fica lá parado nos portos. Vamos buscar em outro estado, eu tenho problema de logística, infraestrutura. Vamos trabalhar à noite, tem um apagão. Então eu tenho diversos entraves à velocidade desse aumento da produção e por isso a economia, né, a demanda já cresceu, as pessoas já querem comprar, eu tenho uma dificuldade das empresas de ofertarem, por isso eu tenho um processo inflacionário. Isso é chamado de inflação de demanda, ok? Tá bom, e a contracionista? A contracionista é o inverso. Então, toda vez que a economia diminui, a economia se restringe, né, que ela é contracionista, significa que a intenção é reduzir o consumo, desacelerar o investimento das empresas, portanto, a economia vai se contrair, vai diminuir aqui o PIB, e, consequentemente, nós vamos ter uma diminuição do processo inflacionário. Por quê? Porque se as pessoas não estão comprando, nem as empresas investindo, né, em máquinas, equipamentos, quem tem o produto vai liquidar. E aí nós vamos desacelerar o processo inflacionário. Esse efeito, ele vai ser para qualquer categoria de política. Então, só que nós precisamos saber o seguinte, quando a política é expansionista, como é que se comporta a política monetária, fiscal e cambial? Então, vamos fazer nossa cola aqui. Se a política é monetária e nós queremos estimular o consumo, você acha que as taxas de juros têm que ser altas ou baixas? Então, imagine o seguinte, vamos supor que você tem um dinheiro, ok? Tem um dinheiro extra. Você tem duas opções para usar esse dinheiro. Ou você vai gastar, ou você vai fazer uma aplicação financeira, ok? Aí vamos supor, hoje a nossa taxa de juros está em 9,5%. Vamos supor que o Copom, que é responsável pela política monetária, fala assim, agora nós vamos alterar a taxa de juros vai ser 25% ao ano. A gente fala assim, meu Deus,
nossa, não vou gastar esse dinheiro, eu vou aplicar esse dinheiro no mercado financeiro, porque em um ano ele vai aumentar 25%. Então, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar a aplicação financeira e vamos desacelerar o consumo. Aí vamos supor no dia seguinte o Banco Central fala assim, não gente, foi um erro de digitação, não vai ser 25% mais, vai ser 0,25%, porque nós vamos nivelar com os Estados Unidos. A gente fala assim, 0,25 ao dia, fala, não, ao ano, fala, tá ruim, hein? Eu vou deixar meu dinheiro aplicado para ganhar 0,25 no ano? Nunca. O que nós vamos fazer com o dinheiro? Nós vamos gastar, porque não vale a pena deixar no mercado financeiro. Ah, Mara, mas e se eu não tiver dinheiro, o que vai acontecer com o consumo? Se a taxa de juros ficar baixinha, aí que nós vamos gastar mesmo. Porque fala assim, ah, eu não tenho dinheiro não, mas o financiamento está tão bacana, tá valendo tanto a pena que aí eu vou comprar tudo novo. Então, nós podemos padronizar o seguinte, quando a política monetária é expansionista, ou seja, quando quer estimular o crescimento da economia, o Banco Central, que é responsável pela execução da política monetária, tem que reduzir os juros. Para quê? Para desestimular a aplicação financeira e direcionar o recurso para o consumo, ok? Então, ele diminui os juros, estimula o consumo, as empresas vão investir em máquinas e equipamentos e a economia cresce. Vamos gerar um processo inflacionário? Vamos, ok? E se a política for contracionista? Eu vou aumentar os juros, porque aumentando os juros vai ficar muito caro o financiamento para quem não tem recurso e quem tem vai preferir deixar no mercado financeiro porque não vale a pena gastar, ok? Então, Mara, só a política monetária que mexe com juros? Falei de juros, falei de oferta de moeda, eu estou falando de política monetária. Qual é o comportamento aqui de uma política fiscal? Se a política fiscal vai tratar de impostos, né, que é a receita do governo, e dos gastos. Então, imagine o seguinte, se o Tesouro Nacional quiser estimular o nosso consumo ou investimento das empresas, você acha que ele vai aumentar ou diminuir os impostos? Imagine o seguinte, hoje nós temos um imposto aí em torno de 50% sobre alimentação, ok? Sobre o consumo das famílias. Se esse imposto caísse para 10%, você acha que as pessoas iam comer mais ou menos? Vão comer mais, né? A gente vê, por exemplo, o caso do IPI sobre os veículos. Quando diminui o IPI, né, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, a gente fala, não, tem que ir lá comprar carro enquanto o IPI está baixo. Então, toda vez que a política fiscal for expansionista, o que nós vamos fazer? Né? O que o Tesouro tem que fazer? O Tesouro vai diminuir os impostos. Ok? E se ele quiser que a economia cresça, ele vai dar a parcela dele de contribuição, que é aumentar os gastos dele. Porque se o governo gasta, ele também está ajudando a aumentar o PIB, né? E como tem gastado, né? Então, aumenta aqui os gastos do governo. Então, ou o governo estimula o gasto das famílias ou das empresas, ou o gasto próprio, porque tudo vai estimular aqui o crescimento do PIB. E se for contracionista, vai aumentar os impostos. Vai aumentar tanto que não vai sobrar dinheiro para a gente gastar. E por outro lado, ele tem que fazer a parte dele para reduzir o PIB, que é diminuir o gasto próprio, o gasto do governo. Ok? E numa política fiscal, numa política cambial expansionista. A política cambial expansionista, depois nós vamos voltar a fazer uma outra colinha aqui. Na política cambial expansionista, para aumentar o PIB, uma das formas de aumentar o PIB é a gente aumentar a nossa exportação. Ou seja, se a gente não estiver vendendo aqui para as pessoas físicas, para as famílias, nem para as empresas, nem para o governo, nós podemos crescer o PIB para atender a demanda do resto do mundo, né? As exportações de outros países. Para que o nosso produto chegue competitivo no mercado internacional, nós temos que aumentar a taxa de câmbio. Então, o nosso real fica desvalorizado e o nosso produto chega mais barato no mercado internacional, as pessoas compram mais. É o que a China hoje faz, né? A taxa, o preço da moeda chinesa é extremamente desvalorizado, ou seja, o dólar é caríssimo. Então, todo produto chinês, ele chega no mercado internacional tão barato que a gente acha que aquilo ali tem alguma coisa errada. E tem, né? Tem uma mão de obra
que é mais explorada, e tem uma taxa de câmbio que é mantida alta artificialmente. O câmbio na China, ele é um câmbio fixo. O Banco Central Chinês determina o câmbio e mantém a moeda nacional extremamente desvalorizada. Por quê? Porque estimula o PIB, ok? E se for uma contracionista, nós vamos diminuir a taxa de câmbio. E aí vai desestimular as exportações.